cristão e está vivendo errado. Mas esse texto não trata do testemunho de pessoas ao nosso redor que vêm à nossa vida e começam a ser testemunhas daquilo que nós fazemos. Mas sim, o texto, ele volta ao capítulo 11. O capítulo 11, e aqui é a exortação de hoje, é a exortação à fé, a viver uma vida reta, uma vida justa, a ter perseverança em meio à tribulação, mesmo em meio à dor, às dificuldades, eles permanecerem firmes, permanecerem inabaláveis. Por isso que essa grande nuvem de testemunha, ele está falando do capítulo 11, de Moisés, de Abraão. Veja, Moisés como um exemplo de um desses homens. Diz a Bíblia que Moisés, já homem feito, sendo já homem feito, ele não quis ser chamado filho da filha do faraó. Mas ele resolveu sofrer, ser maltratado, junto com os seus irmãos, a usufruir dos prazeres transitórios. Moisés, ele era uma dessas testemunhas que em meio a todas essas tribulações, dificuldades, como diz o texto ali em Hebreus 11, que ele deixou de usufruir os prazeres transitórios. Que prazeres? Ser chamado filho da filha de Faraó, que era algo que era um título, ele ia viver na riqueza, ele ia viver bem, porém, diante disso, diante dessas circunstâncias, ele disse, olha, ele resolveu sofrer, ser maltratado com os seus irmãos. O que é que isso quer dizer para nós hoje? Que nós hoje, meus irmãos, devemos seguir o exemplo de Moisés. Ao invés de buscarmos satisfazer os nossos deleites nesse mundo que tem as suas atrações, buscarmos nos sujeitar a Deus e por fé ir além, por fé ir à promessa de Deus, ir àquilo que Deus tem nos preparado. O que é que Moisés ansiava? Assim como também Abraão, uma pátria ao qual o edificador e fundador é o próprio Deus. Então, homens de fé, o autor diz com um coração cheio de graça dele, ele diz, olha, e o que dizer sobre Baraque? E o que dizer sobre Sansão, Gideão, que enfrentou ali exércitos e guerras? O livro de Hebreus, essas testemunhas, diz a Bíblia, que são homens que o mundo não era digno. Homens que o mundo não era digno. Imagine isso. Homens que subjugaram reinos, fecharam a boca de leões, como Daniel. Quem lembra de Daniel? Que por fé ele fechou a boca dos leões. Quando todo mundo esperava que Daniel iria morrer, Daniel, ele por fé em Deus, sai da cova dos leões ali intacto. Intacto porque por fé em Deus. O que dizer, por exemplo, de homens como Isaías, que por fé morreram. Homens foram cerrados ao meio. Imagine ser cerrado ao meio, por fé. Isso é fé, meus irmãos. Fé não é só a ideia de ter algo bom de Deus. Uma fé em Deus, Ele vai me dar bênção, riqueza. Por fé. Não, ele morreu, ele foi cerrado ao meio, isso é fé. E diz aqui que esses homens não eram dignos que esse mundo aqui, eles habitassem aqui. Por quê? Porque eram homens retos, que buscavam a justiça de Deus, eles eram, como a Bíblia diz, peregrinos e forasteiros, não estabeleceram pátria aqui, porque eles sabiam que a sua morada não era aqui. Eles não estabeleceram a confiança e tudo que eles tinham nessa terra, no hoje, no agora. Esse agora é transitório. Por isso, a exortação à fé, para que nós venhamos a crer, temos essa grande nuvem de testemunhas. Jacó, Isaac, o próprio Abraão, que saiu da sua terra ao ouvir a voz de Deus e foi para uma terra que emana leite e mel. E Abraão saiu sem saber para onde ia, mas confiando na voz de Deus, que iria conduzi-lo a uma nova pátria, a uma terra boa. Veja, nós somos sempre exortados a olhar para os exemplos bíblicos de homens de fé, de mulheres de fé, como Ana, que chorou incessantemente diante de Deus para ter um filho ali, bradou diante de Deus para que Deus abençoasse ela. Fé em Deus. A Bíblia nos chama a cultivar essa fé. Jesus diz, por exemplo, se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te no mar e será lançado. Fé no impossível. Fé em coisas que
não está ao nosso alcance, é impossível ao homem essas coisas, mas nós cremos que Deus e para Deus é possível. Hebreus 11 também diz assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Você busca algo de Deus? Lembre-se, Ele é o galardoador. Diz a Bíblia, comigo está o galardão. Ele é o que nos faz assentar, como diz a Bíblia, eu farei assentar no meu trono, assim como meu Pai estou. Ele que nos dará a coroa da vida. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eis que a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, Paulo diz, mas também a todos os que amam a sua vinda. Veja, uma coroa para aqueles que esperam, que amam a sua vinda. Então, nessa expectativa, meus irmãos, nós olhamos para esses exemplos, tanto do Novo Testamento como do Velho, e devemos nos empolgar em buscar esse Deus que é galardoador, que nos guia, que nos direciona a esse caminho. Então, voltando aqui ao nosso texto, ele diz, olha, essa grande nuvem de testemunhas são essas pessoas que a Bíblia fala no capítulo 11. E ele fala aqui que nós devemos, desembaraçando-nos de todo peso. Veja. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso. Ele cita, e do pecado.